Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Daniel Pinha, eu sou professor do Departamento de História da UERJ. Queria agradecer o convite do Rodrigo, louvar a iniciativa do curso. Acho fundamental, acho muito importante esse tipo de curso. O Rodrigo me chamou aqui para conversar com vocês sobre um artigo que foi publicado pela revista Tempo e Argumento, um artigo que possivelmente dialoga muito com os temas que vocês debatem no curso, que tematiza o lugar do tempo presente na aula de história. Né? Então, é pensar o tempo presente como problema para a atuação de professores, tendo em vista a cultura escolar, que é marcada pela presença da historiografia acadêmica, não é? Os professores são também especialistas em história, mas trazem algumas peculiaridades. Né? Então, é importante dizer que esse texto ele surgiu de um curso que eu dei na UERJ, curso de Teoria da História, para professores, para alunos, né, que são professores também da escola básica, é um curso para o Prof. História, mestrado profissional em ensino de História. E esses alunos, eles mostraram uma inquietação muito grande com o lugar do tempo presente na aula de História hoje. Né? O quanto que ensinar História hoje para uma geração que eles chamam de presentista, usando o próprio termo do Hartog, né, tem sido cada vez mais difícil, né, entendendo o presentismo como uma certa compreensão do tempo marcada por uma superficialidade, por um presente alargado, por uma sensação de fugacidade, por negação de projetos futuros, não é? Por uma perspectiva de um presente que é alargado e bastante valorizado por uma geração que é uma geração, segundo esses professores, marcados por esse contato com as redes sociais, com a internet, por essa velocidade. Né? Então, tem esse incômodo, por um lado, e por outro, o incômodo que eu trouxe para eles, um incômodo intelectual acerca da necessidade de trazermos o tempo presente como problema para a historiografia hoje, não é? De enfrentar esse que muitas vezes, por muitos anos, não é? Foi um dilema, que é de como a história, que a princípio, né, seria uma disciplina que trata preponderantemente do passado, né, numa certa ideia de senso comum, né, mas como a história pode trazer contribuições para pensar o tempo presente. Né? E essa tem sido cada vez mais uma demanda para os historiadores contemporâneos, uma demanda por engajamento, uma demanda por intervenção no espaço público que é o nosso. Né? Então, a história tem a contribuir para a compreensão do tempo presente. Então, de um lado, a tentativa de superação do presentismo, dessa leitura presentista apresentada pelos alunos na escola, os alunos dos meus alunos, né? E por outro, a valorização do tempo presente como objeto, né? Como problema, como questão, né? Não só, né, para a gente tratar de tempo, para a gente tratar de temas contemporâneos, mas também de levar essa perspectiva do tempo presente para qualquer época passada. Bom, então é tentando responder essas perguntas que eu chego ao texto, tá? Que é um texto estruturado, né, como eu coloquei ali, pelos limites e possibilidades do tempo presente na aula de História. Eu tenho dois interlocutores fundamentais, como vocês terão ou tiveram a oportunidade de ler, né, o Marc Bloch e a Nicole Rowe. Né? O Marc Bloch, ele traz uma noção que é cara para mim, que é de fundo permanente, que é um conjunto, não é, uma espécie de acúmulo, né, das experiências passadas, né, que a gente pode também chamar de tradição, né, se quisermos usar um termo bastante comum, né, é o conjunto de experiências acumuladas a partir do qual um determinado tempo presente trata como ponto de referência. Né? Então, é isso que é um fundo permanente, são as nossas tradições, são as nossas origens, né, aquilo que permanece. E de um lado, o conceito de anacronismo controlado, que é trazido pela historiadora Nicole Rowe, uma historiadora do mundo antigo, né, que propõe que o anacronismo não seja só visto como o pecado mortal do historiador. Né? O anacronismo ele pode ter um grande potencial, e eu entendo isso também como um potencial pedagógico, não no sentido de tornar o presente, ou tornar o passado o espelho do presente. Não é nesse sentido, de imaginar que todos os passados são iguais ao presente, porque o anacronismo é isso, é transportar para o passado os nossos atuais valores.
né? E com isso inibir uma condição fundamental à história, que é a condição da diferença temporal. A gente nunca pode imaginar que o passado é igual ao presente. O anacronismo é esse pecado, né? Só que a Nicole Rowe, ela propõe um desafio de um anacronismo controlado, né? De que a gente possa sim exercitar comparações, não é? Exercitar anacronismos mesmo, não é? Pensar de que modo que a gente pode comparar presente com passado, ou perceber como o atual presente é marcado por várias experiências passadas, não é? Estratos temporais, acúmulos de passado, como eles permanecem no nosso contexto, né? Então, o anacronismo controlado, que aliás, eu entendo que boa parte da produção que o Rodrigo faz, né, o Rodrigo Pérez, ele gosta bastante de arriscar essas comparações em seus artigos, né, em seus ensaios. Eu acho que ele faz muito bem esse anacronismo controlado proposto pela Nicole Rowe, que é um desafio para a gente hoje, né? Portanto, lidar com o fundo permanente, que na verdade não é tão permanente assim, não é? Porque ele é uma experiência de passados acumulados que se move também, tal como as tradições, não é? Se mobiliza de acordo com o presente, né? E por outro lado, como que o anacronismo ele pode ser uma potência para a aula de história, mas respeitando as diferenças, justamente como desafio para não sucumbir ao presentismo. Responder um pouco aquilo que os meus alunos colocaram como questão, né? Porque o anacronismo descontrolado seria uma forma também de exercitar, o anacronismo descontrolado, uma forma de exercitar aquela velha proposta modernista, digamos assim, de que o presente supera o passado e o passado vira sempre tábula rasa, algo passível de ser esquecido, né? Que é justamente o nosso maior desconforto na história, né? Então, é assim, de um lado, valorizar a potência do tempo presente na aula de história, como forma de inteligibilidade, de contato, de comunicação dos professores, fazer os professores, fazer os alunos se interessarem mais por história a partir dos seus professores, sim, não é? A partir dos eventos contemporâneos que despertam mais a atenção desses alunos, né? De um lado, mas de outro, chamar atenção para a necessidade de sempre identificar as diferenças temporais, né? Sempre identificar a especificidade de cada presente. Então, é um pouco o objetivo do texto é tentar responder a esse desafio, né? E aí, como vocês vão ver, ou já viram, né? Eu divido em três sessões, né? Uma para pensar as fundações da historiografia, outra para pensar o século XX e, por fim, né? O lugar do tempo presente no contexto contemporâneo, mas servindo muito mais como uma abertura para o debate, né? Eu encerro a minha fala aqui, né? Trazendo essa questão para vocês, né? Quer dizer, como pensar, num texto que ele é de 2017, foi publicado, e eu acho que de 2017 para cá a gente já traz um outro conjunto de questões que nos fazem renovar a pergunta, afinal, como o tempo presente pode ser uma potência para a aula de história? Pensando também, né, naquilo que nos qualifica, naquilo que nos distingue como pensadores, historiadores, que é pensar os acúmulos, pensar as continuidades, pensar a experiência da diferença, a experiência do descentramento, o conceito caro ao Manuel Salgado, né, nosso querido professor, né, a experiência do descentramento pela história. Então, é tentar encontrar um justo equilíbrio entre esses dois pontos na aula de história, não é? Tendo em vista a cultura escolar, a relação de ensino-aprendizagem que é realizada na escola, não é? O papel que o professor ocupa, e enfim, tá? Então, um grande abraço para vocês, espero que esse vídeo tenha ajudado, e estou à disposição pelas redes sociais, enfim, o Rodrigo pode passar o meu contato para tirar outras dúvidas, tá? Um grande abraço para vocês, fiquem em paz.